Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a questão da análise combinatória. Assunto esse que vocês já vêm estudando, não é isso? Então, consequentemente, acredito eu que vocês têm uma boa base desse assunto, certo? Como mencionado, o assunto de hoje é análise combinatória. E temos como os monitores eu e o Ali Almeida e também a Sara Raquel, que vai estar com um momento de interação com vocês na aula síncrona, certo? Aí no momento ao vivo, ok? Então vamos lá, pessoal. Bem, primeira coisa, a gente tem que se perguntar o que é a análise combinatória, certo? A análise combinatória é um ramo da matemática que permite resolver problemas envolvendo contagem, como o número de possibilidades de ocorrência de um determinado evento, o número de subconjuntos de um conjunto finito, ou seja, ele vai ter um número certo, vai ser finito, mas sem que seja necessário recorrer à contagem direta. Em outras palavras, sem enumerar seus elementos, ok? Então vamos lá. Quais são os problemas mais frequentes que iremos estudar? Vamos resumi-los em basicamente dois tipos. O primeiro deles vai tratar da demonstração da existência de conjuntos finitos, enquanto o outro vai contar e classificar os subconjuntos de um conjunto finito, certo? Uma coisa bem importante que eu peço que vocês tenham atenção quanto a isso é sobre que, embora a análise combinatória disponha de técnicas gerais que permitam atacar alguns problemas, é verdade que a solução de um problema de análise combinatória exige, quase sempre, engenhosidade e a compreensão plena da situação descrita pelo problema. É aquela questão, né, pessoal? A gente tem que olhar o problema e tem que ver o que se pede. Primeiramente, fazer uma interpretação e, a partir dessa interpretação, se colocar naquele lugar e fazer de forma que você possa compreender aquele problema. É o primeiro passo para você conseguir resolver uma questão de análise combinatória, certo? Vamos lá com uma pequena introdução. A primeira técnica matemática que aprendemos nos tempos de criança é a contagem. Em outras palavras, enumerar os elementos de um conjunto de forma a determinar quantos elementos ele possui. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Ele surgiu com a necessidade de contar, não é isso? De enumerar as coisas, de contar quantos objetos tem um determinado ambiente ou algo do tipo, certo? Então vamos ver agora o princípio aditivo. Vamos lá. Se A e B são dois conjuntos disjuntos, que vai ter uma intersecção vazia, com P e Q elementos respectivamente. Então A união B possui P mais Q elementos. Talvez agora, nesse momento, vocês tenham um pouco de dificuldade de entender dessa forma. Por isso que eu trago aqui para vocês uma representação disso que foi falado do princípio aditivo, certo? Veja só. Eu vou ter um determinado conjunto A e ele vai representar alguns elementos, que podemos chamar esses três símbolos que estão aí apenas de P, ok? E também vamos ter o conjunto B. E nele podemos trazer dois elementos, certo? Então, A união B ficaria basicamente dessa forma. Seria a junção de todos os elementos, tanto do conjunto A como do conjunto B.
certo? Vamos lá. E o princípio fundamental da contagem, que podemos ter uma sigla aí, PFC, ok? Ou ainda o princípio multiplicativo. Constitui a ferramenta básica para os problemas que iremos estudar. Vamos agora enunciar esse problema, certo? Do princípio fundamental da contagem, do PFC. Veja só, se eu tenho uma decisão D1, pode ser tomada de X maneiras. E se uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras. Então, o número de maneiras de ser tomadas vai ser, por exemplo, as decisões que eu tenho de D1 e D2 vai ser X vezes Y, ok? Exemplo 1, pessoal. Numa sala há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem e mulher? No caso aí representado, um casal de homem com uma mulher, certo? Veja só, numa sala, tá botando aí quais são, vamos voltar lá no exemplo pra gente ver, no enunciado. Veja só, ele tem algumas decisões, certo? Mas no final, ele coloca as maneiras X e as maneiras Y. Então essas maneiras vão se multiplicar, certo? Que vai ser basicamente o que vai acontecer nesse exemplo 1. Temos numa sala 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal de um homem com uma mulher? Então temos que seria 3 vezes 4, que seria igual a 12 casais. Bem tranquilo isso para vocês, né, pessoal? Mas vamos prosseguindo e vamos trabalhando mais essa questão para a gente conseguir ter um desenvolvimento maior, tá ok? Qualquer coisa que vocês forem tendo dúvida, pode mandar aqui no chat que eu ou Sara vamos tirando as dúvidas de vocês, certo? O importante é que vocês saiam dessa aula sem dúvidas e que tenham uma interação legal com a gente, é isso que a gente quer. Exemplo 2, pessoal. Uma bandeira é formada por 7 listras, ok? Que deve ser colorida usando-se apenas as cores verde, azul e cinza. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não podem ser usadas cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Primeira coisa, você tem que ler, interpretar o que está se pedindo, certo? No meu caso, eu já ia desenhar uma bandeira com 7 listras. E veja só, e uma coisa importante que tem aqui é que ele diz que não pode usar cores iguais em listras adjacentes. Ou seja, se eu usei verde em uma listra, na próxima eu já não posso usar mais verde. Eu tenho que usar ou azul ou cinza, certo? Então veja só, vamos analisar aqui a resposta. Colorir a bandeira equivale a escolher a cor de cada listra, certo? Temos 3 modos de escolher, já que temos 3 cores. A primeira listra a partir daí, apenas 2 modos de escolher a cor de cada uma das outras 6 listas. Veja só, pessoal. Se eu escolher a primeira cor, verde, a segunda só pode ser azul ou cinza, certo? Mas veja só, a primeira cor eu posso escolher qualquer uma das 3, tá ok? Mas a segunda cor, por exemplo, se eu escolher a primeira verde, a próxima cor vai ser ou azul ou cinza. Se eu escolher azul, a próxima só pode ser ou cinza ou verde, certo? Então podemos dizer, como temos 7 listas para preencher, a primeira eu tenho 3 opções e as outras todas 2.
Então podemos fazer a multiplicação de 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou ainda, como está representado, logo podemos dizer que seria 3 vezes 2 elevado à sexta potência, que seria igual a 192, ok? Espero que vocês estejam compreendendo aí, pessoal. Volto a repetir, qualquer coisa, só comunica aí no chat, ou então pode falar dizendo que não entendeu, pedindo uma explicação melhor, certo? Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Vamos lá. Resposta. Quantos são os números de 3 dígitos distintos, pessoal? Veja só. O primeiro dígito, se você criar tracinhos aí, representando os 3 dígitos, veja só, o primeiro dígito pode ser escolhido de 9 modos. Aí você fala, mas e o alien? Eu tenho o 0, 1, 2, 3. Se for contar até o 9, eu tenho 10 opções, certo? Mas não existe nenhum número de 3 dígitos que comece por 0, entendeu? Então, o primeiro dígito ele só vai ter 9 opções, que vai ser de 1 até 9, certo? Então, veja só, ó, como diz ali, que porém o dígito 9 não pode ser usado na primeira casa da esquerda, pois não gera um número de 3 algarismos. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá ok? Temos 9 modos para o primeiro dígito. Então, ó, veja só, se eu tenho 9 para o primeiro dígito, para o segundo eu vou ter 8, pessoal? Não, né? Por quê? Porque quando chega na segunda casa, eu já posso incluir o 0, entendeu? Então vai ser 9 vezes 9. E para o terceiro dígito, agora sim, 8. Então ficaria 9 vezes 9 vezes 8. Então eu teria 648 números distintos de 3 dígitos, certo? Exemplo 4, pessoal. Vamos lá. Eu acredito que algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar no código Morse, certo? E ele usa apenas duas letras, que seria o ponto e o traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras apenas, certo? Então a pergunta que ele diz é o seguinte: quantas são as palavras do código Morse? Se vocês quiserem pensar um pouco mais, para qualquer exemplo, Sara vai pausar o vídeo e vai pedir que vocês façam e deem uma resposta, certo? Mas eu vou passando aqui e ela vai tendo o controle. Vamos lá. Resposta de uma letra a duas palavras, certo, pessoal? Se eu tiver uma palavra de uma letra a duas palavras, que pode ser o traço e o ponto. Se eu tiver de duas letras, veja só, se eu tiver uma palavra de duas letras, certo? Que seria ponto, traço, ou então traço, ponto, ao contrário. Então eu poderia, e vice-versa, eu poderia ter ponto, ponto, ou ainda traço, traço. Então seria 2 vezes 2, no caso seria 4 palavras de duas letras. E de 3 letras, eu também poderia ter 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8 palavras, e também de 4 letras, tá ok? Que teria 16 palavras. Como ele já diz, ele limita ali que as palavras têm de 1 até o mínimo, e o máximo é 4 letras, certo? Então logo é só fazer a soma. De uma letra eu tenho duas opções, de duas letras eu tenho 4, de 3 letras eu tenho 8, e de 4 letras eu tenho 16. Somando tudo é igual a 30, certo, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. E vamos adiante, tá ok? Exemplo 5. Vamos lá. De quantos modos 3 pessoas podem sentar em 5 cadeiras colocadas em fila, pessoal?
O que vocês me dizem? Vamos lá. Resposta. A primeira pessoa tem 5 opções de escolha, concordam? Já a segunda pessoa, admitindo que não sente no colo da outra, né, pessoal? Temos 4 opções. E a terceira pessoa tem 3 opções. Logo, pelo PFC, que a gente já viu agora há pouco, temos que seria 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Então, essas pessoas, elas podem sentar, de quantos modos 3 pessoas podem sentar em 5 cadeiras colocadas em fileira. Então, elas teriam 60 modos de sentar nessas cadeiras. Tá ok? Vamos para algumas sugestões que são importantes para o desenvolvimento. Tá ok, pessoal? Você deve ter percebido que a estratégia adotada é a essência dos problemas de combinatória. Para isso é preciso quase sempre de postura, pessoal. Devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação. No exemplo 1, no lugar da pessoa que irá formar o casal. No exemplo 2, no lugar da pessoa que irá colorir as listas da bandeira. Então, pessoal, é basicamente o que eu falei há pouco a vocês. Vocês devem sempre se colocar, se envolver com a questão para conseguir uma resolução legal, para conseguir um entendimento, para conseguir separar coisas da questão que às vezes também são desnecessárias, que só estão ali para nos confundirmos, entenderam? Então é muito importante você ter essa concentração e de se colocar na questão, que vai sair tudo melhor para a gente, para vocês no caso. Divisão. Devemos sempre que possível dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. Formar um casal foi dividido em escolher o homem e escolher a mulher. Então também temos que dividir algumas coisas da questão, certo, pessoal? Não adianta adiar, vamos dizer assim. Não vai adiantar a gente adiar as dificuldades que são presentes nas questões, certo, pessoal? Não adianta a gente chegar, pular as questões difíceis, porque mais na frente os vestibulares vão cobrar isso da gente. E geralmente vai ter umas questões que serão difíceis. E ele cobra isso da gente. Podemos dizer que essas questões é o que vai dividir a gente, que vai levar a gente à aprovação no vestibular. Então vejam, pequenas dificuldades adiadas ou prorrogadas costumam se transformar em grandes dificuldades. Se uma decisão a ser tomada é mais complicada ou mais restrita que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar. Essa é uma grande dica para se dar bem em muitos problemas que iremos estudar. Olha, pessoal, é isso que eu digo a vocês. Por isso que a gente está reforçando a questão de, se tiver dúvida, vocês cheguem, falem. Porque assim, como eu e Sara somos apenas monitores, somos estudantes do curso de matemática, a gente não sabe de tudo. Acreditamos assim como qualquer outro professor. A gente não é detentor do conhecimento matemático. A gente tem uma prática legal e gostaríamos de compartilhar isso com vocês. Mas toda dúvida que vocês tiverem, falem com a gente, ou também com a professora Jamile, a professora de vocês. Tá ok, pessoal? Porque pode ser que num momento a gente não saiba responder, mas vamos procurar na próxima semana, quando a gente tiver algum contato com vocês, vamos passar essas dúvidas, porque fica legal para vocês terem um bom resultado nos vestibulares, certo? Então vamos adiante, que está só começando. Alguns problemas de análise combinatória aparecem com uma frequência um pouco maior. Embora eles sejam aplicações do PFC, que a gente viu atrás, vale a pena saber suas respostas. Quando se diz suas respostas, é que estamos interessados em conhecer uma expressão que seja prática para apresentar as respostas. Vamos destacar duas delas.
seriam as permutações, que também acredito que vocês já ouviram falar, já praticaram em algum momento, e estamos aqui para reforçar a questão das permutações, tá bem? Além disso, temos também as chamadas combinações. Falando em permutação, temos a permutação simples, ok? Que é bem tranquila. E vamos fazer alguma representação aqui. Dados n objetos distintos do conjunto, que temos aqui um conjunto E, que vai ter n elementos, n objetos, certo? Representado aí por A1, A2, A3, A4, indo até o infinito, até ao infinito não, né, pessoal? Que tem um fechamento ali. Indo até a n-1 e a n. De quantos modos é possível ordená-los? É essa a pergunta que a gente se faz quando está trabalhando as permutações. Por exemplo, de quantos modos podemos ordenar os elementos do conjunto? Tem um conjunto aí, 1, 2, 3. Aí ele já diz que há 6 ordenações. Eu posso representar por 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1, certo? Veja aí que eu pude ordenar de diferentes formas. Então, quando eu tenho um conjunto de 3 elementos, eu posso dizer que há 6 ordenações. O número de modos de ordenar n objetos distintos chama-se de quê? Permutação simples, né, pessoal? Porque a gente viu, acabou de ver agora. Veja que temos n opções para o primeiro objeto, que irá formar o conjunto n-1, opção para o segundo n-2, para o terceiro, e assim por diante. Pelo PFC, temos que uma permutação de n elementos seria igual a n vezes n-1 vezes n-2. Então vejam, até 3 vezes 2 vezes 1. Então podemos dizer que seria igual a n fatorial. Concordam, pessoal? Como diz aí, a permutação de n elementos seria igual a n fatorial. Exemplos, vamos lá. Pronto, esses exemplos aqui, eu peço que vocês resolvam o exemplo A e o exemplo B. Vou deixar aqui, não vou resolver, certo? Esses exemplos são para exercício de fixação aqui na sala de aula, onde Sara vai corrigir com vocês esses dois exemplos, o A e o B. Já essa letra C, eu mesmo vou responder, certo? De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares cada, de modo que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça. Resposta: o primeiro rapaz vai ter 10 opções, pessoal. O segundo vai ter 8, o terceiro vai ter 6, o quarto vai ter 4 e o 5 vai ter 2. Já as cinco moças, portanto, já as moças vão ter 5 opções, não é isso? Então, portanto, vamos dizer que seria 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2 vezes 5 fatorial. E multiplicando isso tudo aí, seria igual a 460.800. Letra D. De quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas cada? Vejam. Colocamos 8 pessoas em fila, que pode ser feito de
8 fatorial. 8 fatorial modos diferentes. E separamos em dois grupos, porém em cada grupo há uma repetição de 4 fatorial posições. E ainda há duas maneiras de posicionar cada grupo. Logo, representaremos por essa forma: 8 fatorial sobre 2 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial, que seria igual a 35. Se a gente fosse resolver isso daí no passo a passo, daria 35. Permutação de elementos, nem todos distintos, pessoal. Veja só, vamos começar com um exemplo. Quantos anagramas tem a palavra jaca? Alguém poderia já dizer aí quantos anagramas teria a palavra jaca? Simples, né, pessoal? Veja só. Eu vou ter AA, JC, AA, CJ. E aí vai ter outros. Não vou falar todos agora não. Mas se a gente for fazer, vai ter aí um total de 12 anagramas. Observe que, montando, temos apenas 12 anagramas. Mas pela expressão que a gente viu de permutação simples, temos que P de n elementos seria igual a n fatorial. Como eu tenho ali 4 elementos, seria 4 fatorial. Aí 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria igual a 24, não é isso? Como eu falei, seria igual a 24. Ora, observe que a letra A, ela aparece duas vezes. E não há distinção entre esses A's. Ou seja, os dois A's aí são iguais. Então, se a gente fosse fazer uma permutação simples, ficaria repetições de palavras, de anagramas que já foram colocados aí. Na verdade, o que a expressão 4 fatorial, que é igual a 24, faz é contar o número de anagramas da palavra jaca, como se tivéssemos 4 letras distintas, foi o que eu falei. A permutação simples, ela vai tratar de um anagrama com 4 letras, 4 objetos distintos. Ele não vai entender que ali entre aqueles objetos vai ter dois iguais. No entanto, sabemos que na troca de um A por outro A, nada ocorre, né, pessoal? Então existe 2 fatorial que é igual a 2. Trocas que não resultam em nada. Logo, um número de anagramas da palavra jaca podemos dizer que seria uma permutação de n elementos, seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial, seria exatamente a questão das letras A's que estariam aí representadas. Então, resolvendo, poderíamos cortar 2 fatorial com 2 fatorial, ficando apenas 4 vezes 3, que seria igual a 12. Vamos escrever uma expressão geral. Então, temos que P é uma permutação de n elementos de A1, A2, A3 até AN seria igual a n fatorial dividido por esse A1 fatorial, A2 fatorial, que se multiplicam, né? Vezes A3 fatorial até AN fatorial. Como A1, A2, A3 até AN, com esses números, com esses elementos, o número de vezes em que os objetos aparecem repetidos. Então vejam, pessoal. Agora a gente vai trabalhar as permutações circulares. Talvez vocês não tenham ouvido muito falar sobre as permutações circulares, mas são importantes para o nosso entendimento e compreensão, tá ok? Vamos novamente começar com uma breve pergunta. De quantas maneiras podemos colocar n objetos distintos em n lugares igualmente espaçados numa circunferência, se considerarmos equivalentes as disposições que possam coincidir por rotação? Então veja, como o próprio nome já fala, permutação circulares vai tratar de um círculo, onde n elementos vai estar com espaçamento de um igual para o outro, e quais as formas que a gente pode representar.
Por exemplo, se eu tiver 5 amigos em uma mesa circular, como que eu posso representar dessa forma? Entenderam? Veja para o caso número 3. De n igual a 3, no caso. Ó, eu posso colocar uma pessoa determinada ali. Vamos supor aqui que é uma mesa e tenho 3 amigos. Eu posso colocar o amigo 1 ali, o 2 aqui e o 3 aqui. Podemos representar de outra forma. Vejam. E outra forma mais ainda. Veja que podemos representar de exatamente 6 formas diferentes para se sentarem a essa mesa circular. Como mencionados, todos têm a mesma separação em um determinado espaço ali, certo? Então, observe que as 3 primeiras disposições podem coincidir entre si por rotação, e o mesmo ocorre com as 3 últimas, de modo que a permutação circular seja igual a 2. Repare que nas permutações simples importam os lugares que os objetos ocupam. Já nas circulares, o que importa é apenas a posição relativa dos objetos entre si. Permutação circular, como já mencionado, o PC ali, de C elementos. A permutação circular. Podemos representar dessa forma. Como o que importa é a posição relativa dos objetos, há um modo de colocar o primeiro objeto, um modo de colocar o segundo objeto, 2 modos de colocar o terceiro objeto, 3 modos de colocar o quarto objeto e assim por diante. Há n-1 modos de colocarmos o último objeto. Logo, temos que a permutação circular seria igual a 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até n-1, que seria igual a n-1 fatorial. Exemplo 1, pessoal. De quantas maneiras 3 executivos, cada um deles acompanhado de seu assessor, podem sentar-se em volta de uma mesa circular de reunião? Observação aí. Os assessores não precisam estar ao lado de seus chefes. Então, temos uma permutação circular. Veja, quem seria o N aí? O N seria 6 menos 1, seria igual a 5 fatorial, que é igual a... Veja só, se eu tenho 3 executivos, cada um deles com seu assessor, eu vou ter 6 pessoas na sala. Como a formulazinha lá da permutação circular é n menos 1, então meu número de n, no caso, é 6. Como é 6 menos 1, então seria 5 fatorial. E ele já deixa claro que os assessores não precisam sentar ao lado do seu chefe. Então ficaria 5 fatorial, que seria igual a 120 maneiras. Dando continuidade, vamos para o exemplo 2. De quantas maneiras as pessoas do exemplo anterior podem dispor-se em torno da mesa circular, sendo que um dos diretores faz questão de sentar ao lado do seu assessor? E aí, pessoal, quantas possibilidades eu vou ter sabendo que um dos chefes vai sentar ao lado do seu assessor? No caso, um dos diretores, ou o chefe, né, no caso, faz questão de sentar ao lado do seu assessor. Então, considere o tal diretor e seu assessor como um único bloco. Você vai considerar eles como um único elemento, porque os dois não vão ter que estar juntos. Então, se antes a gente considerava n igual a 6, agora a gente considera n igual a 5. Então, fica 5 menos 1 fatorial,
que é igual a 4 fatorial. Então, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é igual a 24. Mas eles, o tal diretor e seu assessor, podem permutar de lugar entre si. Então, vejam, eu fiz isso considerando que o assessor e o diretor eram uma única pessoa, podemos dizer assim, um único objeto. Mas lá tinham duas cadeiras, mas eles poderiam sentar em lugares diferentes, entenderam? O diretor e o assessor. Eles poderiam um sentar em um lugar e outro no outro. Então, podemos ter que seria 24 vezes 2 fatorial, que 2 fatorial é o próprio 2. Então, teríamos 48 modos. Exemplo 3. De quantos modos podemos formar uma roda com 7 crianças, de modo que duas determinadas dessas crianças não fiquem juntas? Vejam aí que tem uma restrição. Respondendo. Vamos retirar inicialmente do grupo as crianças que não podem ficar juntas, certo? Nas permutações com as outras 5 crianças será de permutação circular, que vai ser igual a 5 menos 1, será igual a 4 fatorial, certo? No entanto, temos 5 opções para encaixar uma das crianças que ficou de fora e 4 opções para encaixar outra criança que ficou de fora. Então, temos 4 fatorial vezes 5 vezes 2, que seria igual a 480, pessoal, de fazer esse desenho. Bem, acredito que todo mundo já recebeu a lista de exercício, ok? E essa lista de exercícios a gente vai trabalhar com algumas questões de vestibulares e também do Enem, tá bom? Eu vou resolver algumas agora, em seguida a Sara vai resolver, eu também, ela simultaneamente a mim, ela vai resolvendo também algumas questões. São questões tranquilas, mas que requer alguma atenção. Primeiro aí, a senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos. Os alfabéticos ou numéricos, perdão, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis será então... E aí, pessoal? Espero a resposta de vocês aí no chat, certo? Para a gente resolver essa questão, tirar dúvidas. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis será então, vamos lá. Solução. Temos 4 escolhas, mas lembra que já deixou a primeira lá dizendo que tem que ser uma letra, então temos 26 opções, já que temos 26 letras no alfabeto. Para a segunda, a terceira e a quarta, podemos ter números e letras, então temos 10 números e 26 letras, que somando é igual a 36 opções para cada uma. Desta forma, vamos ter 26 vezes 36 vezes 36 vezes 36 senhas possíveis. Ou seja, seria 26 vezes 36 ao cubo. Espero que todo mundo concorde. Então, seria a alternativa C, né, pessoal? 26 vezes 36 ao cubo. Segunda questão. Quantas motos podem ser licenciadas de cada placa, se cada placa tiver 2 vogais? Podendo, ó, já vem dizendo aí que pode haver as vogais repetidas e 3 algarismos distintos. E aí, pessoal, vocês acham que seria qual a alternativa? Primeira coisa, na solução vamos considerar que a ordem não importa, certo? Apenas as escolhas. Desta maneira,
temos 2 escolhas de vogais e 3 de algarismos. Lembrando que estes têm que ser distintos. Para a primeira e a segunda escolha de vogais, temos 5 opções, já que temos 5 vogais, não é isso? Para os números, temos 10 opções. Para o primeiro, para o segundo, temos 10 menos o anterior, logo 9 opções. Depois vamos ter 8 opções, certo? Por consequente, temos que seria 5 vezes 5, que seria as vogais, já que as vogais não precisam ser distintas. Então poderia ser, eu tenho 5 opções para o primeiro número ou letra da placa, seria no caso uma letra. 5 opções para a primeira letra da placa, 5 opções para a segunda letra da placa, 10 números para o primeiro número da placa, 9 números para o segundo número da placa e 8 números para o terceiro número da placa, terceiro objeto, terceira representação. Certo? Então seria apenas a gente multiplicar cada um desses números. 5 vezes 5 vezes 10 vezes 9 vezes 8, que seria igual a 18.000 placas possíveis. Vamos ver lá qual era a alternativa. Letra D. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Terceira. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3 até 9? Vamos ver? E aí, vocês dizem que é A, B, C, D. E aí, quais são o lance de vocês? O que é que vocês dizem que está correto? Solução. Para identificar qual fórmula usar, devemos perceber o seguinte, que a ordem dos algarismos é importante. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4 é diferente de 4, 3, 2 e 1. Assim, iremos usar uma fórmula de arranjo. Então, temos 4 elementos para serem agrupados de 4 a 4. Desta maneira, o cálculo será da seguinte forma, pessoal. Representado por um arranjo aí de 9 elementos em 4, de 4 em 4 agrupamentos. Veja aí, 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial, que seria igual a 9 fatorial sobre 5 fatorial. Representando aí, podemos cortar quando chega no momento do 5 fatorial com 5 fatorial, ficando apenas 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que seria igual a 3.024 senhas. Alternativa C, pessoal. Um técnico de um time de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele pode escalar seu time? Peço que vocês respondam aí e vamos juntos tirar alguma dúvida que tenha nessa questão. Letra A, 4.450 maneiras. Letra B, 5.210 maneiras. Letra C, 4.500 maneiras. Ou letra D, 5.005 maneiras. Solução. Nesta situação, devemos perceber que a ordem dos jogadores não faz diferença. Já foi mencionado no enunciado que não faz diferença alguma a ordem dos jogadores. Assim, usaremos a fórmula de que, pessoal? De combinação para a gente conseguir chegar em um resultado. Como uma equipe de voleibol completa com 6 jogadores, iremos combinar 6 elementos, tirando de um conjunto de 15 elementos.
Então tem um conjunto de 15 elementos e vamos tirar de 6. Então seria 15 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 15 menos 6 fatorial. 15 fatorial ficando dessa forma sobre 6 fatorial vezes 9 fatorial. Então vamos ter, como é que for multiplicar, ele vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Se 9 fatorial, posso cortar com o 9 fatorial de baixo, certo? Do denominador, perdão. E se eu tenho 6 fatorial, posso dizer que fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só é multiplicar os termos do numerador e do denominador e depois dividir. Encontrando dessa forma 505 maneiras. Acho que era a letra D lá na alternativa, exatamente. Letra D. 5.000, perdão pessoal se eu falei errado, 5.005 maneiras. Vamos lá. Quinta questão. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir? Tendo 6 camisas e 4 calças. Vamos lá. 10 maneiras, 24 maneiras, 32 maneiras ou 40 maneiras? Respondam aí. Para solucionar essa questão, devemos utilizar o princípio fundamental da contagem e multiplicar o número de opções entre as escolhas apresentadas. Então temos 6 vezes 4, bem tranquilo aí, né pessoal? Temos logo 24 maneiras de se vestir. Sendo dessa forma, letra B. Tá ok? Qualquer coisa, pessoal, dúvida que venha a ter, certo? Pode entrar em contato comigo ou com Sara, que a gente está aí para se ajudar, está bem? Então é basicamente isso. Sara vai dar agora a continuação do assunto e muito obrigado pela atenção e compreensão de vocês. Estamos juntos nessa batalha. Espero que dê tudo certo para vocês. Quando chegar aos vestibulares, vocês arrasem aí, assim como no desempenho escolar. Está bem? Obrigado pela atenção.